Olá, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai retomar, né, o conteúdo do nosso módulo 1. Lembrando que os nossos 2 últimos encontros foram dedicados, né, à nossa semana de prova, né? Tivemos, então, essa semana de prova e agora iremos dar início ao conteúdo da nossa segunda avaliação, né? Então, agora nós iremos entrar num conteúdo importantíssimo, que é a Era Vargas, que é o segundo capítulo desse módulo, que ele é formado ali por 2 grandes capítulos, né? E a Era Vargas é exatamente, né, o nome que se dá a esse primeiro governo Vargas. Vargas que subiu ao poder 2 vezes, né? O primeiro governo dele, chamado Era Vargas, e o segundo é conhecido como segundo governo Vargas. Bem, mas é exatamente esse primeiro governo que se trata o nosso conteúdo da segunda avaliação e que nós iremos iniciar agora, lembrando que é um conteúdo grande, é um conteúdo denso, então ele ainda vai render aí alguns encontros. Hoje é somente ali uma parte mais introdutória, ok? E esse primeiro governo tem esse nome justamente por ele ter sido longo, né? Ele dura ali aproximadamente 15 anos. E vamos a ele, então. Deixa eu aqui compartilhar a minha tela com vocês, a gente poder visualizar, né, o nosso livro virtual. Pronto, agora já está começando. Prontinho. Bem, vamos lá. Então, esse aqui é a capa, né, do nosso capítulo. A Era Vargas. Esse aqui é o Vargas, né? Deixa eu ampliar. Porque todo início de capítulo tem um textinho que diz muito sobre o conteúdo, então vale a pena a gente destacar. Deixa eu ampliar mais um pouco para ficar melhor a visualização. O período conhecido como Era Vargas marcou o fim da Primeira República no Brasil. Naquela época, o país passou por muitas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Vamos estudar o contexto, né, da ascensão, ou seja, da subida, né, do Vargas, né, do Getúlio Vargas ao poder, assim como as principais características do seu governo. O governo Vargas não vai ser necessariamente o tema da aula de hoje. Hoje nós iremos identificar ali o contexto, né, da época e o cenário ao qual se deu essa subida, tá? Aqui embaixo também tem, aqui, ó, identifique Getúlio Vargas na fotografia. Eu já acabei identificando, né? Deixa eu botar a mãozinha aqui que fica melhor. Aqui o Vargas, ó. Ele e ele aqui, né? Bem, observe as faixas retratadas na fotografia e identifique quais grupos de pessoas estão presentes, né, na multidão. Então, aqui, baseado nas faixas, nós temos sindicato dos escavadores, né, sindicato dos professores, né, que na época era Distrito Federal, Casa da Moeda, né? Vamos lá. Comente o que você já sabe, né, sobre a consolidação das leis trabalhistas, né, a famosa CLT. Né? Vargas é o dono da primeira carteira de trabalho do Brasil, porque ele se colocava como o primeiro trabalhador, né, e por isso a presença de tantos sindicalistas. Né? Nós iremos ver o trabalhismo, né, que vai surgir a ideia do trabalhismo durante o governo Vargas. Bem, mas vamos iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje.
lá. Então, a gente começa aqui vendo a sociedade brasileira no início do século XX, né? Quais eram os grupos sociais que estavam em evidência naquele momento, né? E aqui vai dizer o seguinte, né? Que ali no início do século XX, o Brasil passou por profundas transformações na sua economia. Houve crescimento das indústrias no país durante esse período. O Vargas, ele vai se caracterizar exatamente pelo apego, né, vamos dizer assim, pelo foco, pela atenção dada ao trabalhador. Mas qual trabalhador? Ao trabalhador urbano. Vargas, ele tem uma ideia de modernizar o Brasil, ok? Lógico que ele sabe que o que sustenta o Brasil ainda nesse momento é a agricultura, é o café. Então, ele não vai abandonar os cafeicultores, até porque a subida do Vargas ao poder vem ali de um racha, né, entre São Paulo e Minas, naquela política dos governadores, naquela chamada política do café com leite. Esse atrito que vai ocorrer entre São Paulo e Minas é nessa brecha, né, desse racha que Vargas vai subir ao poder, né, e ele vai, obviamente, olhar com atenção esses setores, né, dos cafeicultores, mas ele tem um projeto de modernização, então ele vai dar muita atenção ao trabalhador urbano, né? Então, é mais ou menos nesse cenário que a gente já começa a desenhar o governo Vargas, né? Os donos dessas indústrias estavam descontentes com a política econômica do governo federal, que privilegiava os grandes produtores de café. Convênio de Taubaté, né? Vocês lembram disso, que o governo se comprometia a comprar o excedente do café de São Paulo para que o preço estivesse sempre em alta, né? E quem pagava essa conta era o Brasil, né? Afinal de contas, esse café dos cafeicultores paulistas eram comprados com dinheiro público, né? Dinheiro dos nossos impostos. Assim como os cafeicultores, os industriais também queriam receber incentivos do governo, como a criação de regras que dificultassem a importação de produtos industrializados. Ou seja, aumentar, né, as tarifas, os impostos dos produtos importados, exatamente para a população brasileira dar mais atenção aos produtos nacionais, né? Então, vamos começar a falar da população urbana, né? Esse que é o foco, né, ali do Vargas, né? A sociedade urbana brasileira, nesse período, era formada por diversos grupos, como comerciantes, profissionais liberais, operários, industriais, militares. Esses grupos passaram a reivindicar o direito de ter maior participação nas decisões nos campos políticos e econômicos. E aí, agora nós iremos conhecer algumas informações sobre esses grupos, né? Grupos dos ex-escravizados, que obviamente não tiveram apoio, né, de nenhuma política pública após a abolição. E é exatamente isso que nós vamos grifar. Aqui, ó. Durante toda a Primeira República, nenhuma política pública foi adotada, continuando aqui, para combater o problema da discriminação. Isso, gente, tanto no campo quanto na cidade, tá? Operários, né? Se a gente vai falar que um dos focos, né, do Vargas, que ainda não subiu ao poder aqui, mas que um dos focos do Vargas é a modernização, é a industrialização, a gente tem que falar dos operários, né? Os operários são fundamentais, são eles que botam as fábricas para funcionar. E qual é o perfil desse operário lá no início do século XX? Grande parte dele é formado por imigrantes, tá? Que viviam nas cidades. Então, pessoas que vieram principalmente da Europa, né, vão começar a não só ir para o campo, mas também ficar nas cidades e se tornar mão de obra para a indústria, né? E aí, o perfil desse operário é um perfil de um operário que já vem de lutas, né,
lá do início da Revolução Industrial. Então, é um operariado que já está com a cabeça nas novas tendências, né? Tem novas ideologias como socialismo, anarquismo, né? E eles, quando vêm da Europa para o Brasil, eles vão trazer essas ideias para cá também, né? Então, eles vão ter um papel aqui, ó, importante na luta por melhores condições de trabalho nas fábricas. Naquela época, obviamente, eram bastante precárias. Eles, com essas ideias, né, com essas ideologias que vêm lá da Europa, eles vão começar a montar, por exemplo, sindicatos, que vão começar a organizar greves, que vão reivindicar por melhores salários, jornadas de trabalho menor, férias, e por aí vai. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Bem, industriais, quem são, né, esses burgueses, os donos, né, das indústrias? Bem, o principal ramo industrial da época era o têxtil, tá, gente? Então, a produção de tecido, principalmente tecido de algodão, tá? Cimento também, indústria. Aqui, ó, apesar desse relativo avanço na produção industrial, havia profunda carência de uma indústria de base. Então, cimento, ferro, aço, ainda estava muito incipiente, ainda estava nascendo esse tipo de indústria. Desse modo, né, grande parte do surto industrial dependia das importações. Então, o Brasil ainda era extremamente dependente das importações dos insumos, vamos dizer assim. O que são insumos? São produtos que fazem as indústrias funcionarem. Tá? Você não pode ter, por exemplo, uma indústria de carro sem ter o aço, que é a matéria-prima, né, vamos dizer assim, para montar o carro. E esse aço vem da onde? De uma indústria, né, que tira esse aço da natureza e transforma ele, por exemplo, em chapas, que vão moldar os carros. Então, indústria de base é a indústria que alimenta a indústria. Ok? É mais ou menos isso. Os industriais, muitos deles, também eram imigrantes, assim como os operários. Muitos donos das fábricas são de descendência italiana, por exemplo, portuguesa, né? Esses países que mais contribuíram com mão de obra imigrante aqui para o Brasil. Classe média, né? Classe média é um grupo social muito característico das cidades, né? Ele é basicamente urbano, né? E é formado por funcionários públicos, profissionais liberais, como advogados, médicos, comerciantes, e esse grupo ele vai ganhar, né, maior poder aquisitivo, grande parte do dinheiro, e vai passar, tendo dinheiro, reivindicar mais participação ali política, né? Outro grupo que está querendo muita participação política são os militares, tá? Existe uma parcela dos militares, né? Nós vimos até nas revoltas da Primeira República, né? Do movimento tenentista, por exemplo, de jovens militares que estão querendo modernizar o Brasil, né? Querendo trazer ideias de industrialização, mesmo que não estavam contentes com a política ali das oligarquias cafeeiras, né? A política do café com leite, a política dos governadores, né? Então, eles vêm cada vez mais demonstrando que querem participação política, né? Bem, outro ponto importante é a gente falar do modernismo, né? Deixa eu diminuir aqui. Tem um texto aqui bastante interessante que vai falar sobre o modernismo brasileiro, mas resumindo, o modernismo brasileiro, né, um movimento que vai ganhar
força na Semana de Arte Moderna de 22, que vai acontecer em São Paulo, é a ideia das vanguardas, né? A vanguarda é aquele movimento que está à frente do seu tempo. E a base, né, dessa Semana de Arte Moderna de 22 é exatamente criar uma identidade cultural brasileira, porque nós tínhamos, né, segundo as pessoas que participaram da Semana de Arte Moderna, a ideia de copiar a arte vinda, né, de fora. E os artistas da Semana de Arte Moderna de 22 diziam o seguinte: o Brasil precisa ter a sua própria identidade cultural, precisa valorizar o que é seu. Então, basicamente é isso. E agora eu sugiro que vocês leiam esse texto e respondam a essas 3 perguntinhas aqui. Deixa eu ampliar. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão pausar esse vídeo, vão ler, né, essas 2 páginas e vão responder no caderno essas 3 perguntinhas. Então, vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, pausando. Retornando, vocês pausaram o vídeo, fizeram, né, as perguntinhas, e agora nós vamos voltar para a correção, ok? Bem, na letra A, ia falar número 1, na letra A está perguntando assim, quais eram as principais características do modernismo brasileiro? Bem, sem dúvida, né, entre as principais características, isso está no texto, é a produção de uma arte, né, influenciada pelas vanguardas europeias e a busca por uma identidade nacional. Não é porque está sendo influenciado pelas vanguardas europeias que significa a influência da arte. A arte do modernismo brasileiro é exatamente a tentativa de sair, né, dessa sombra estrangeira e criar a sua própria identidade. E aí, qual a principal ideia do manifesto antropofágico? Que, na verdade, é um manifesto, né, onde os artistas vão expressar ali exatamente essa sua vontade de ruptura, né, e a criação de uma identidade própria. Bem, a principal ideia, então, desse manifesto é de que elementos da cultura estrangeira deveriam ser incorporados à cultura brasileira de maneira que fossem transformados pela cultura nacional. O que isso quer dizer? Tudo bem, estamos vivendo no mesmo planeta. Legal, a cultura estrangeira vai chegar aqui, mas o que tem que acontecer não é a cultura estrangeira influenciar a nossa cultura quando entra em contato com a gente, e sim o contrário. Nós temos que trazer essa cultura de fora, mas ressignificar essa cultura com a nossa pegada, com a nossa cara. Nós não podemos deixar que a cultura que vem de fora influencie a nossa, e sim o contrário. Quando essa cultura estrangeira chegar aqui, nós é que temos que influenciar com o nosso ponto de vista, com a nossa arte, o que vem de fora. Não o contrário. Nós não podemos nos submeter ao que vem de fora, e sim, quando o que vem de fora chegar aqui, se enquadrar na nossa visão cultural, ok? Então, não é negar a cultura estrangeira, mas é perceber que a cultura estrangeira não pode interferir na identidade nacional, tá? Então, repetindo aqui, né? A principal ideia do manifesto antropofágico é que elementos da cultura estrangeira deveriam ser incorporados à cultura brasileira de maneira que fossem transformados em cultura nacional, ou seja, não o contrário. Nós é que temos que transformar em cultura nacional, não o que vem de fora, a nossa cultura nacional se transformar no que é de fora. Bem, o que foi a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna foi uma exposição com duração de 3 dias, tá? Organizada por artistas modernistas da cidade de São Paulo. O evento
foi o mais famoso, né, e polêmico organizado pelos modernistas. Chocou muito de seus espectadores mais conservadores, mas também foi muito elogiado pelo seu caráter inovador, ok? Então, ali o Brasil, os artistas estão criando um momento de arte nacional, o que seria a ideia, né, de arte nacional. Bem, sendo assim, pessoal, essa primeira parte, né, essa introdução ao capítulo está concluída e vamos agora para o nosso momento de correção da folhinha da semana, né, a folhinha 7. Então, vamos lá. Aqui, ó, apresentamos já a folhinha. Número 1. Quais eram as principais reivindicações dos imigrantes que viviam nas cidades brasileiras e trabalhavam no comércio e como operários, né? Bem, eles vão reivindicar melhores condições de trabalho, né? Jornadas de trabalho mais justas, aumento de salários, assistência, né? Então, vamos para número 2. Qual a ideia de diversos grupos militares sobre o futuro do Brasil? Bem, eles queriam uma moralização, basicamente, desde lá do movimento tenentista, eles queriam uma moralização da política, né? Eles queriam, na verdade, desvincular essa ideia, né, das oligarquias da administração. 3. Procure o significado do termo vanguarda. Então, vanguarda é ruptura, né? Ele, na verdade, ele vai falar de avanço, né? Tudo que é considerado à frente do seu tempo, por exemplo, é uma vanguarda, ok? Então, basicamente isso, aqui, né, o gabarito, tornar-se um país mais industrializado, mais moderno, era isso que eles queriam, né, os militares, reivindicar por melhores salários, era o que queriam os operários, e novos... E aqui está... Novo avanço. Ele saiu aqui errado. Espera aí. Deixa eu apagar essa aqui, depois eu retorno. É aquilo que é considerado avançado, né? Deixa eu escrever aqui. Considerado à frente do seu tempo. Avançado, novo, enfim, né? Reticências. Bem, pessoal, então é isso. Sendo assim, deixa eu voltar aqui para a nossa sala, parar a apresentação e me despedir de vocês. Bem, galerinha, então é isso. Até o nosso próximo encontro, ok? Grande beijo. Tchau, tchau.